campo do Inter, campo do Veracruz, campos que eram horrorosos, né? E a gente jogava. E tu vai aprendendo ali a se desenvolver de alguma forma. Mas aí, voltando para o ponto 2 que eu falei da questão da massividade, né? Do quão massivo era futebol. E eu acho que o futebol deixou de ser um esporte de classe média, assim, como foi durante muito tempo também de classe média e de classe mais baixa, né? Classe C, D, E, que sempre foi o maior contingente. Mas na classe média, você tinha o futebol como prioritário, assim. Hoje essa molecada está nas escolinhas que são muito pouco em termos de volume. Eu acho que é muito pouco. Acho que diminuiu muito na classe média, sabe? Aí você tem razão. Nas classes mais baixas, né, classe C, D e E, é massivo ainda, né? Você tem as quadras ainda de comunidades, assim. Agora, na classe média, que era tudo muito misturado, sabe? Eu acho que era muito homogêneo, né, Guilherme? Tipo, era tudo, assim, tipo, era tudo junto, assim. Você tinha o riquinho e você tinha também a galera que não tinha dinheiro para chuteira. E jogava todo mundo junto. E aí você desenvolvia talentos e tal, no volume. E às vezes o garoto surgia de um campinho desse de pelada, ele ia pro clube do futebol de salão, geralmente começava no futebol de salão, e aí ele se adaptava, e aqueles que seguiam, muita gente não acabava não seguindo, mas aqueles que seguiam tinham uma formação mais atlética ali, mas enquanto um caminho de atleta realmente. Ainda que com o início, eu me lembro de alguns que a gente conversou esses dias, tipo o Borozinho, a galera que cresceu lá brincando na rua, lá no Bing e tal, lá nos campinhos lá, nos campinhos de society pó de pedra lá do Serrano, sei lá, ia falar da Selminha, do Antigazete e tal. Pô, a molecada brincava, jogava lá nos campos ferrados, mas ao passo que iam indo pro clube, iam se dando bem porque tinham um talento um pouco melhor, jogavam um pouco melhor, ou continuavam treinando e iam crescendo ali naquele caminho, nos caminhos das categorias, né? E hoje, cara, eu me lembro, eu joguei pouco o campeonato da cidade. Pouquíssimo, que vocês jogaram muito mais. Cara, mas quantos clubes tinham naquela época? Sim. Né? Não, cara, e hoje eu nem quero ir pra essa esfera, eu quero voltar mais pro mundo, mas, cara, hoje, sei lá, são 4 clubes disputando o campeonato municipal da cidade de uma determinada categoria. Se a gente trouxer pro universo de Petrópolis, aí sim você tem essa questão realmente. Mas assim, o Fernando tocou num ponto interessante, porque se você for hoje num clube de futebol, num clube profissional, né, que tem categoria de base, você já vai ver os garotos chegando com um carro bom. Quer dizer, o futebol também ele é melhor visto pelas classes mais altas também. O pessoal já vê o futebol como uma possibilidade de ganhar bem, né, cara? De ser uma profissão, uma coisa que na década de 80, 90 já não era muito isso. Hoje você já vê isso. Nos grandes clubes você já vê isso. E isso também não é determinante que o cara vir de uma classe melhor vai ser jogador de futebol. Não, mas isso já acontece, que não acontecia muito. Mas essa questão de oportunizar, por exemplo, o futebol tem uma coisa que difere, que é um diferencial no Brasil com relação aos outros esportes, que a qualquer cidade que você chega tem um campeonato formal de futebol. Então lá tem a liga, tem a competição local, tá lá organizado. Então se você precisar fazer um time hoje, você vai na liga, você vê quem são os jogadores. E isso em qualquer cidade, eu acho que no Brasil você tem isso. Isso é uma baita vantagem. São informações, dados, a grande questão é que em vários lugares o que acontece? Esses clubes pequenos, esses clubes de bairro, cara, eles estão acabando as atividades deles. E aí, cara, isso vai deixando vai oportunizando menos para os meninos, para as meninas, enfim, jogarem futebol. Regionalmente. E assim, e o que eu vejo, cara, por exemplo, eu tenho uma escola de futebol, eu tenho a Vasco Academy, né? E o que eu noto, cara? E aí eu às vezes pergunto para os alunos, vocês têm jogado futebol na escola? Não pode, sabe? E assim, o futebol era uma coisa que a gente fazia... Isso pode ser um termômetro, cara. Não, cara, as escolas têm as suas políticas, o seu modo de operar, né? Caminhos pedagógicos. Hoje, por exemplo, saía da escola, saía, sei lá, 10h50, não tem quadra também. Sim, também. Mas acho que tem, por exemplo. Saía da escola 10h50 e eu podia ficar lá até 12h30, por exemplo, né? Eu ficava jogando futebol. Só que hoje, cara, se tu deixa uma criança ali jogando futebol, ela cai, se machuca, é um problema para a escola. Então a escola fala, não, acabou a aula, vai embora. Isso. Ou então tem aula. Então, assim, o que eu vejo é que as crianças jogam menos futebol. Jogam, tá? E é claro que chega um momento que não é só jogar. Chega um momento que ela precisa, se ela quiser ser jogador de futebol, né? Se quiser ser jogador, vai precisar conhecer alguns princípios, vai precisar conhecer alguns conceitos, vai precisar entender o jogo, né? Para chegar a ser um jogador profissional. Então, vai precisar de uma orientação. O jogar é maravilhoso.
e tem que jogar pra caramba. Agora, quando você joga experimentando, né, com conhecimento, ó, faz isso, eu estou fazendo isso aqui, eu estou levando a bola em direção ao meu marcador só para atrair ele e abrir espaço para o meu companheiro do lado. Então, assim, isso são coisas que só jogando, nem sempre, não é qualquer pessoa que vai desenvolver esse pensamento. Então, mas para mim é isso que acontece, sabe? E essa questão que o Fernando falou da diferença de piso, essa coisa toda, é importante também, mas hoje as metodologias que eu gosto cada vez mais tentam levar a rua para dentro do ambiente de uma escola, entendeu?